Estamos gravando. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sou o Flávio Lobo. Estamos aqui no Redemoinho para mais uma conversa sobre expansão de consciência e temas afins. Dessa vez eu tenho a grande alegria de receber o Eduardo Schemberg. O Eduardo é um cara que está na fronteira da ciência psicodélica e é um cara que também está na fronteira das terapias, psicoterapias com auxílio de psicodélicos. Então, ele é um cara importante nesse momento para esses temas todos que a gente aborda aqui, em pelo menos mais de um sentido. Ele é um empreendedor também, ele criou um Instituto Faneros, né? Assim, Faneros. Faneros. E o Eduardo é um cara que está trabalhando em pelo menos essas duas frentes, né? A frente mesmo da produção de conhecimento, da pesquisa, e da frente da luta por superar alguns paradigmas, né? Que tem várias dimensões na sociedade que a gente vive, para que a sociedade possa se beneficiar desses conhecimentos novos e que vêm sendo desenvolvidos e que parece que tem enorme potencial, né, para tratar distúrbios que são distúrbios sobre os quais a gente vai começar a falar agora, daqui a pouquinho, mas que são distúrbios que mudam a face da sociedade, que estão muito presentes no nosso dia a dia, na vida de todo mundo de alguma forma, mesmo de quem não sofre diretamente deles, mas que está no mundo em que eles estão muito presentes, né? Eu já vou, em breve, em seguida, passar a palavra para o Eduardo, para a gente começar a conversar. Mas, antes disso, eu vou dar aqueles recadinhos do canal, por favor. Se você está vendo, se você gosta desse canal, se você já está achando legal a ideia, a proposta, peço que dê like, compartilhe, que se torne membro do canal, que me ajuda a continuar o trabalho aqui. O Eduardo é um neurocientista, é um cara que trabalha como ele trabalha, como eu acabei de dizer, também nessa dimensão da consolidação, da articulação e consolidação de protocolos terapêuticos, de forma de tratar as pessoas. Ele também lida com psiquiatria, com psicologia, né? com outras áreas que estão próximas da neurociência, mas que são áreas mais aplicadas, né, para que os tratamentos funcionem, né? Ele vai contar um pouquinho disso para a gente. E aí, Eduardo, está razoável essa introdução? O que você gostaria de corrigir ou de complementar? Imagina, tá ótimo, Flávio. Boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui papeando com você. A gente se conhece há vários anos, né? E o interesse comum nesses assuntos só vem aumentando. E acredito mesmo que o potencial para ajudar muita gente fundamentalmente é isso que nos move. A certeza de que é uma área que requer ainda muito esforço, muito trabalho, muita concentração, muita dedicação, muita seriedade, muita ética, mas que pode atingir realmente muita gente. E para mim é esse tipo de satisfação que eu busco na vida, assim, saber que, poxa, a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui que melhorou a vida de muita gente. Esse é o grande impacto. Uhum. Bom, eu proponho que a gente comece essa conversa falando, porque como o Eduardo vem se empenhando muito, né, nos últimos anos em relação à psicoterapia com auxílio de uma substância específica, que é o MDMA, para tratar um quadro psiquiátrico específico, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Os interesses dele vão para além disso, mas ele tem se empenhado muito, né, com esse objetivo de ajudar para que auxílio, né, contribuir para a legalização dessa terapêutica.
Eu queria falar, então, primeiro sobre trauma. Queria te pedir, Eduardo, você falar o que é trauma na sua perspectiva. Uhum, uhum. Tem várias formas de tentar responder isso, né? Tem visões mais acadêmicas, tem a minha visão pessoal, né? Você traz essa pergunta assim de uma forma bem pessoal. Eu entendo que o trauma é um evento impactante, uma ocorrência que chega na nossa vida e, e desestabiliza tudo, né? A partir dali, uma série de consequências vão se agravando ao longo do tempo e aquilo se arrasta de forma crônica e a vida da pessoa vai ficando completamente desestabilizada, principalmente nos aspectos afetivos, psíquicos e sociais, né? Então, todo mundo já passou por estresse leve, estresse moderado, estresse muito intenso. Quando a gente passa por um estresse muito intenso, a gente desde cedo aprende a reconhecer que durante um tempo, né, aquilo fica nos afetando, né? O trauma é isso elevado à milésima potência e aquilo vai ficar te afetando não durante algumas horas ou dias, mas durante anos, talvez décadas. E acontece num espectro, né? Não é uma coisa que a partir daqui é trauma e aqui não é. É muito difícil estabelecer essa linha, né? Então todos nós carregamos pequenos traumas, né? E muitos de nós, talvez cada vez mais, carregam imensos traumas muito profundos. Então, principalmente coisas relacionadas a abuso sexual, tiroteios, sequestros, violência impactante, acidentes de automóvel, mortes repentinas na família. São situações que geram um estado de sofrimento, uma descarga tão grande que a pessoa ela é incapaz de assimilar tudo o que acontece no corpo, na emoção, na psique, como que ela se sente, o que ela pensa, e a partir dali ela vai ter uma série de problemas, né? Então, uma pessoa que passa por um abuso sexual, por exemplo, quando termina o episódio e qualquer que seja a forma que ela chegue em casa, em algum lugar seguro, o problema não acabou. Ela continua carregando aquilo dentro dela. Não consegue dormir, tem vários tipos de crise de ansiedade, fobia, pânico, vergonha, culpa, pensamentos suicidas, e isso vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Então, o trauma é basicamente isso, uma espécie de um meteoro que vem na vida e causa aquela grande destruição, aquele grande impacto, né? Muitas vezes envolve questões físicas, como no abuso sexual ou acidentes, a possibilidade real da morte, mas pode também ser mais só psíquico e emocional, né? Então, tem eventos traumáticos que não necessariamente acometem a integridade física e ainda assim eles podem ser eventos bastante impactantes. Além disso, eu acho que é interessante trazer uma outra perspectiva. Um dos meus grandes professores é o Stanislav Grof, um psiquiatra tcheco, está com quase 90 anos de idade, continua muito ativo. Eu sou formado com ele, enfim, acho uma das grandes cabeças hoje em dia, um dos grandes pensadores sobre a psique humana, realmente. E o Stan vai além, né? Ele coloca que existem dois tipos principais de trauma. Um é esse que eu estava descrevendo, que é o que quase todo mundo entende pela palavra trauma. É esse meteoro que vem e arregaça a vida da pessoa, a vida de um grupo, de uma comunidade. O outro tipo, esse é o trauma que ele chama de comissão. Um trauma, alguma coisa que acomete a vida, né? E tem o trauma de omissão, que ele é mais sutil, ele é mais delicado, muitas vezes passa batido, passa despercebido e muito difícil de medir, e pode existir em grande quantidade na sociedade, que são coisas que seriam esperadas, naturais, para o desenvolvimento saudável de um ser humano íntegro inteiro e que muitas vezes falta. Então, é um bebê que perdeu a mãe, por exemplo, né, ou que não teve alimentação adequada durante uma fase da vida, ou que cresceu na rua sem
sem casa, sem a estrutura socioemocional básica de apoio na vida de uma criança e assim por diante. E isso acontece bastante por aí, mas muitas vezes não é reconhecido e não é colocado junto como trauma. E aí pode estar associado com depressão, com ansiedade, com vários tipos de transtornos psiquiátricos. São coisas que as pessoas têm muita dificuldade de verbalizar, de se referir. Dificilmente você encontra alguém por aí que vai falar: nossa, os problemas da minha vida são porque quando eu era pequeno faltava isso, isso e isso. Até porque as nossas memórias da primeira infância são muito tênues, muito coloridas por eventos e questões posteriores, como que a família nos conta aquelas coisas, se tem foto, se não tem foto e assim por diante. Uhum. Eu acho que, mas ainda assim é muito importante entender isso. São dois tipos diferentes de intromissões ou carências afetivas, né, que a gente vivencia na vida. E aí depende se é uma coisa que vai ser leve ou que vai ser muito grave, né? Tá. Então, assim, você acha que seria razoável entender, falando de trauma, claro, fazendo uma simplificação, mas pensando mais ou menos em três categorias, digamos. Que seria assim, primeiro, todos nós vivemos algum tipo de trauma. Viver, até certo ponto, se viver trauma também, junto com outras Viver é coisas. perigoso, né? Viver é muito perigoso. Como dizia o Guimarães Rosa, que, aliás, o nome Redemoinho do meu canal é uma homenagem ao Guimarães Rosa. Mas, então, teria esse trauma, que é uma coisa mais genérica, que todos, até um certo ponto, a gente, né, todo mundo convive um pouco com isso. Teria uma segunda categoria com uma intensidade maior, né, de situações específicas que têm uma influência grande na vida da gente e que podem, inclusive, acabar fazendo que a gente desenvolva transtornos, né, de vários tipos. E teria aquele bem especificado mesmo como quadro psiquiátrico, né? Quer dizer que tem toda uma metodologia, inclusive, para você medir se a pessoa tem ou não tem, até que ponto tem, se é fraco, forte, moderado, que seria tal do transtorno de estresse pós-traumático, né? Quer dizer, você pode imaginar, a gente pode, pelo que você mesmo falou, então a gente pode imaginar que muitas vezes dentro de um quadro de depressão tenha também trauma, né? Mas aquele quadro de depressão pode não caracterizar exatamente o transtorno de estresse pós-traumático, né? Você pode ter um trauma ali. Essas questões diagnósticas em psiquiatria, elas são muito delicadas, muito complexas. Então, por um lado, a gente tem uma vertente dentro da psiquiatria que busca essa definição muito precisa. Então, você precisa caracterizar um transtorno, o que é aquilo, quais são as características fundamentais, qual é a forma de diagnosticar e o que diferencia ele dos demais transtornos. Mas a gente tem, por outro lado, muitas pesquisas e muitas evidências que a frequência de comorbidades, que é a existência de múltiplos transtornos, ou de uma, talvez o mais correto de pensar e dizer seja quadros que são nem uma coisa nem outra, que estão ali no meio do caminho, né? É muito, muito alta na psiquiatria. Então, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, muitos dos sintomas são os mesmos, são semelhantes, o padrão de comportamento que as pessoas adotam são semelhantes, mas também tem diferenças, né? E aí tem vários outros transtornos de ansiedade que giram em torno desses dois, que são os mais famosos. Uhum. Mas o que é muito característico do transtorno de estresse pós-traumático é essa questão do trauma de comissão. Então, se você vai conversar com um paciente de transtorno de estresse pós-traumático, ele não tem dificuldade de te dizer que foi naquela data, naquele evento, naquela ocorrência que a vida desandou, Uhum. né? E, em geral, na depressão, não. Na depressão é uma coisa mais difusa. A pessoa não entende muito bem de onde vem, nem o que aconteceu, se foi numa época da vida, ou se foi ao longo de vários anos que aquilo foi acontecendo. Então, essa questão de que no TEPT, né, ou PTSD, que é a sigla em inglês, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é muito pontual, né? Inclusive, a psiquiatria tem essa discussão também, se você tem um trauma, que é o evento gerador, ou se tem múltiplos traumas. Muitos pacientes, eles vão referir a um, mas quando você começa a fazer a terapia, eles começam a trazer outras questões
E também não é tão pontual assim, mas em geral tem um evento que é tipo, não, aquele ali foi o grande momento, né? Tudo se arruinou. Tá. E aí, quer dizer, aí eu queria, né, te pedir então para você, se você puder fazer uma síntese dessa história, dessa grande história, bela história dessa associação entre... Não, desculpa, vou dar um passinho atrás. Primeiro eu queria te perguntar sobre o tamanho desse problema, para as pessoas terem uma noção. Qual é o tamanho do problema desse tipo de trauma mais, digamos, explícito inclusive para quem sofre dele, né, na sociedade hoje, na sociedade brasileira, por exemplo. O quanto que a gente é uma sociedade traumatizada? Eu acho que é completamente, cada vez mais. Eu tô rindo aqui para não ficar meio deprimido, Uhum. mas a situação é muito grave. A situação de saúde mental em geral no Brasil é muito grave. A gente tem vários índices muito preocupantes. Então, por exemplo, alguns anos atrás, a Universidade de Harvard coordenou um estudo multicêntrico internacional nas megalópolis do planeta. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, capital do México, Tóquio, Nova York, coisas assim, né? Beijing, e assim por diante. São Paulo ficou com o título extraoficial, porque eles não colocaram isso oficialmente num ranking, mas São Paulo, quando você pega o estudo sobre São Paulo, envolvendo vários pesquisadores brasileiros, e compara com estudos, e eles mesmos dizem isso no artigo, compara com os estudos das outras megalópolis que foram publicados separadamente, São Paulo teve o maior índice de todas as megalópolis do planeta de transtornos mentais. Nossa. Cerca de 30% da população já teve algum problema diagnosticável, grave e preocupante. É muito alto. 3 em cada 10 pessoas Uhum. é realmente muito, muito alto. A gente tem taxas de suicídio crescendo no país nos últimos anos, enquanto a média mundial está diminuindo. O país está entre os, se não me engano, os top 3 em transtornos de ansiedade. E a gente tem um problema de violência que é conhecido de todos, que é pauta política. A gente tem uma política cada vez mais violenta e preocupante, né? Então, a quantidade de assaltos, de mortes por tiroteio, problemas de trânsito no Brasil, abuso sexual é onipresente, está em todo lugar, desde as suas formas mais sutis até as suas formas mais graves e absurdas, como o estupro coletivo e assim por diante. Acontece muito, muito, muito. Tem sido uma pauta frequente na discussão pública, né? Movimentos Me Too, algumas coisas que vêm do exterior e aqui também tem a sua relevância e acabam também acontecendo no país, né? Tem um levantamento formal da Unifesp, que é um dos estudos que eu mais tenho citado ao longo dos últimos anos, desde que eu entrei nessa área de começar a desenvolver um novo tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático aqui no Brasil com o MDMA, que os pesquisadores da Unifesp fizeram um levantamento em São Paulo e Rio de Janeiro, nas capitais, nas duas cidades. E cerca de 7 ou 8% da população tem o transtorno de estresse pós-traumático. Mais de 80% já passou por episódios de violência impactante, né, de vários tipos, mais de uma dúzia de tipos de eventos catalogados nesse levantamento. O Mas que daí para 80% da nós, população geral? 80% da população da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro já passou por episódios de violência impactante. Não que eles tenham o transtorno, mas passaram por eventos traumáticos, como a gente gosta de chamar. Uhum. Muitos vão se recuperar espontaneamente. O Uhum. apoio familiar, a própria resiliência psicológica da pessoa, depois de alguns meses ela reestrutura a vida e segue. Foi assaltada, sofreu um sequestro relâmpago, alguns vão fazer psicoterapia e vão se resolver aí, outros vão tomar alguns medicamentos psiquiátricos durante 1, 2, 3, 6 meses e beleza, vão se resolver. E uma parcela menor é esses 7, 8% que vão desenvolver o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. E aí sim, são pessoas que o trauma chega num nível que desarranja e pode ficar assim por 10, 20, 30 anos, pode ficar o resto da vida se não for adequadamente tratado. É um transtorno que os tratamentos atuais, a psiquiatria reconhece com bastante franqueza que os tratamentos atuais são
um pouco eficazes, deixam muito a desejar, deixam a desejar para uma grande parcela de pacientes. Uhum. E, claro, quanto mais, como eu falei, é um contínuo, né? Mas quanto mais grave a situação de cada pessoa, também maior as chances de suicídio. Uhum. Né? Muitos dos suicídios estão conectados a isso. Né? Aqui no Brasil, eu desconfio que exista um problema muito grave, ainda não identificado e não diagnosticado, de transtorno de estresse pós-traumático entre policiais militares, que estão expostos a muita violência. Tem alguns relatórios, tem alguns debates, eu já li um pouco dessa pauta no país, mas muitas vezes falta realmente até conhecer o conceito. Então, eu já vi matérias de imprensa levando a questão da violência policial, né, e falando de depressão e transtorno de ansiedade entre os policiais militares e às vezes bombeiros também, sem trazer o nome do transtorno de estresse pós-traumático. E a gente encontrou muita gente que tem por aí, que tem o transtorno de estresse pós-traumático e nunca tinha recebido o diagnóstico. É Uhum. muito comum darem outros diagnósticos. Às vezes tem gente que recebe diagnóstico de crise do pânico, de transtorno de ansiedade, de depressão, e começa a receber uma medicação para cada um desses diagnósticos, e no fundo, que a pessoa tinha transtorno de estresse pós-traumático e ele não é adequadamente conhecido no país, e aí não é diagnosticado corretamente, aí fica ainda mais difícil de tratar, né? Achando que são várias outras coisas, que o paciente tem 3, 4 transtornos diferentes. Então, assim, é bastante prevalente, né, o termo técnico que se usa, ou seja, ocorre muito, muita gente sofre com isso. Esse percentual que você falou, 8%, é altíssimo, né? 8%. É muito alto, né? E assim, a questão do suicídio nos Estados Unidos tem uma estatística muito horripilante. Esse transtorno lá, a situação é diferente, o transtorno é muito conhecido. Inclusive, ele é um conceito norte-americano, ele foi inventado ali depois das guerras mundiais, né? Inclusive, na Ásia, alguns países têm conflito com esse conceito, se isso vale transculturalmente, assim por diante. Aqui no Brasil, a gente sabe que vale bastante, o diagnóstico funciona bem, assim por diante. Mas nos Estados Unidos, tem essa estatística chocante, e o transtorno lá é muito conhecido por causa dos veteranos de guerra, né? Então, eles têm essa tradição bélica, né, há décadas, ou séculos talvez, enfim, mas realmente desde da Segunda Guerra Mundial, é um país com uma cultura militar super inchada, né, inclusive em termos de orçamento. Muitos jovens vão para as várias guerras, desde o Vietnã até Afeganistão, Iraque e tudo mais. E aí os que voltam vivos, né, voltam com alta prevalência de TEPT, 14% ou mais dos veteranos voltam dessas situações traumatizados e completamente desarranjados na vida emocional, e a taxa de suicídio chega a 20 pessoas por dia. Assim, cerca de 20 veteranos de guerra se suicidaram hoje, mais 20 amanhã, mais 20 depois, e 20 ontem, e 20 antes de ontem, na média, né? Claro que isso flutua, mas é um número estratosfericamente alto. Então, lá é um problema econômico, é um problema político, cultural enorme, porque é uma população que defendeu o país, eles têm um patriotismo super forte envolvido nessa questão. Então, eles têm inclusive um órgão do governo americano que trata só dos veteranos de guerra. Como se fosse quase um ministério, né? Todo um ministério específico dedicado a esse assunto. Então, é um assunto que lá é muito desenvolvido, muito trabalhado, é colocado muito recurso público nessa questão, eles têm estatísticas muito sofisticadas. Aqui no Brasil, o caso é meio que o contrário, é um transtorno pouco conhecido, pouco estudado, pouco diagnosticado, e não tem quase nenhuma verba pública, e ainda falta muita conscientização, né, para abordar essa questão com mais clareza. Sim. Daí a gente já começa a ver as complexidades da questão toda, né? Quem sabe, num certo sentido, né, essa cultura militarizada dos Estados Unidos, que, né, traz, a meu ver, né, na visão de tanta gente, tantos prejuízos para eles mesmos e para a humanidade, mas nesse particular desse momento que a gente está vivendo, de potencial
quebra de paradigma da psiquiatria com essas novas terapias, o fato de que, como você disse, tratar veteranos, né, é uma coisa que pode aumentar a simpatia social, né, por uma coisa que está conseguindo amenizar o sofrimento ou até curar mesmo, né, esses transtornos de pessoas que foram defender o país no exterior e tal, né? Mas aí, então, eu queria, Eduardo, que você me contasse um pouquinho, se você pudesse fazer uma síntese, que eu sei que a história é grande, mas dessa história, como é que uma substância que se discute, inclusive, não sei se já foi superada essa discussão, se já não se considera mais MDMA psicodélico, mas, né, é uma discussão, né, é uma substância que era uma droga de, né, de lazer, de recreativa, a droga das raves, a droga das grandes festas, tem uma época que se chamava de droga do amor também, e aí, de repente, como é que rolou? Como é que aconteceu essa sacada aí de que poderia ser um medicamento, né? Um remédio para várias coisas, mas inicialmente para essa aí, para transtornos de estresse pós-traumático. A história é outra, na verdade. É muito curioso como a gente reconta e recria, né? Então, com o LSD também tem esse paralelo. Aconteceu em épocas diferentes, mas primeiro foi um medicamento psiquiátrico em fase de testes. Uhum. Depois virou droga recreativa, né? Só que esse é o período famoso e a gente começa a recontar a história a partir do período famoso, mas isso acaba distorcendo a história, né? Então, o MDMA ele foi primeiro utilizado num círculo pequeno de terapeutas na Califórnia e na Europa, que descobriram essa substância. Ela tinha sido inventada, na verdade, o mais correto aqui é descoberta por acaso mesmo, né? Eu tenho insistido bastante que, no caso do LSD, ele foi inventado. O Albert Hofmann deliberadamente criou na cabeça dele a molécula e depois ele sintetizou no laboratório. O que ele descobriu ao acaso não foi a molécula, foram os efeitos psicoativos da molécula, mas é uma diferença importante. No caso do MDMA, o MDMA foi de fato descoberto ao acaso por um químico que estava trabalhando na indústria Merck no começo do século XX, na farmacêutica alemã, e o MDMA foi uma molécula intermediária em reações químicas que ele estava fazendo no laboratório, mas por padrão a empresa patenteou. Esse cara morreu 2, 3 anos depois disso, sem nunca saber o que era aquela molécula, e que ele fez alguma descoberta que hoje, né, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, é uma molécula importante, cada vez mais importante. E o MDMA ficou lá na prateleira da indústria, a patente venceu, eles não sabiam o que fazer. Nesse meio período chegou o LSD, que é dos anos 40, né? Aí houve uma década de pesquisas, 2 décadas quase completas de pesquisa com o LSD. Daí o LSD ficou famoso no uso recreativo, daí veio a proibição. Depois da proibição do LSD, de outros psicodélicos, de todo o movimento de contracultura, que é a parte famosa da história, que inclusive a palavra psicodélico para a maioria das pessoas remete a essa contracultura, né? Mas foi cunhado, é um termo cunhado por um psiquiatra britânico, né? Muito antes de toda a contracultura. Um desses caras, um químico, no meio dos anos 60, estudando livros de química, ele encontrou a molécula do MDMA, a estrutura química dela e os relatos. E pela estrutura química, ele que manjava do assunto, ele já conseguiu antecipar. Bom, com essa estrutura aqui, que um pedaço parece mescalina, outro pedaço parece anfetamina, é uma molécula bastante peculiar por várias razões químicas. Isso aqui deve ser interessante. Esse é o Sasha Shulgin. E aí ele resolveu sintetizar no laboratório dele e experimentar em si mesmo. E ele imediatamente identificou que não era exatamente um psicodélico, então traz essa questão, né, que você levantou, se é ou não é psicodélico. Eu acho que essa discussão ela não tem solução, é uma questão de opinião. É tipo discutir, sei lá, se yakisoba é macarrão. Né? Não tem régua da verdade para passar. Uhum.
Mas então o Sacha, ele imediatamente ele percebeu o efeito muito potencial terapêutico que tinha no MDMA, e ele passou o MDMA que ele sintetizou para um círculo próximo principalmente de terapeutas, psicólogos e terapeutas. Essas pessoas experimentaram e todo mundo identificou ali um potencial enorme. Só que eles sabiam do LSD, eles conheciam toda a história psicodélica, eles sabiam que tinha um risco muito grande de ser proibido. Então eles ficaram durante alguns anos usando aquilo terapeuticamente com seus pacientes de forma muito secreta, muito discreta, né? Levou anos para se publicar o primeiro artigo sobre MDMA, né? E conforme isso veio à tona, rapidamente alguém identificou que aquilo era muito melhor do que álcool e que vender aquilo num bar ia fazer muito mais dinheiro e festas muito mais legais do que vendendo chopp e vodka e o que quer que seja, e whisky. E aí foi nesse círculo que se apelidou o MDMA de êxtase. Então eu ouço muito por aí que MDMA é o princípio ativo de êxtase. Esquece, bobagem. O princípio ativo é um conceito que se aplica a plantas, a organismos naturais, né? Êxtase não é nada quimicamente. Êxtase é uma palavra que virou apelido dessa molécula MDMA e que designa uma emoção de euforia, de êxtase, né? E hoje em dia, se você pegar o mercado ilícito, cerca de 50%, isso está sendo monitorado há 20 anos consecutivamente. Há cerca de 20 anos, cerca de 50%, varia de ano para ano, né, um pouco. Às vezes tem uns anos que varia bastante, mas na média 50% do que circula no mercado ilícito de êxtase ou outros apelidos, tem vários, nem contém a molécula MDMA. Só tem contaminantes. E a lista de contaminantes passa de 500 drogas diferentes. Então é o caos. É o caos. Ninguém sabe o que está tomando, ninguém sabe a quantidade do que está tomando. E os profissionais de saúde recebem jovens que tiveram problemas com esse uso ilícito e falam, foi MDMA, mas não foi feito teste, ninguém identificou, ninguém sabe o que tinha ali. Então, o MDMA hoje é uma molécula que leva a culpa dos efeitos adversos de 500 moléculas, de uma vez só. Então, ele é muito mal compreendido na comunidade de saúde. É. E na comunidade a qual eu pertenço, que é a comunidade jornalística, midiática e tal, né? Porque é aquele negócio, quer dizer, é muito louco, né? Acho que são duas coisas, dois vícios, é uma palavra que eu acho que é bem aplicada nesse caso, dois vícios. O vício, primeiro, de acreditar na palavra do trafica. O cara falou que era êxtase. Então é MDMA. Como assim? A Anvisa não foi checar, né? Como é que você, de cara, você já acredita que foi isso? E tem outro, que é assim, se deu problema, então o cara tomou meia garrafa de uísque, fez uma porrada de coisa. No meio tinha uma coisa que é ilícita. A culpa é dessa coisa, com certeza, não é do resto. Não. Então, assim, você soma uma coisa a outra, vira um negócio que distorce totalmente a situação. É uma self-fulfilling prophecy, né? A profecia que cumpre a si mesma. Então, a gente proíbe porque é perigoso e aí quando tem qualquer coisa a gente culpa a droga proibida e a gente conclui que a gente estava certo. Então, é proibido porque é perigoso porque é proibido e não sai disso e as coisas vão escalonando e vão se complicando. Sendo que o álcool é uma droga com vários efeitos nocivos, vários efeitos adversos, enfim. Inclusive estudos muito bem feitos pelo David Nutt, com quem eu trabalhei na Inglaterra, que mostram que se a gente levar em conta os danos ao usuário, os danos às outras pessoas, danos à sociedade, danos ecológicos, se você considerar uma perspectiva abrangente sobre as drogas, o álcool fica ranqueado por especialistas como a droga mais perigosa de todas. Né? Se a gente considerar só os usuários, heroína e cocaína são as drogas mais perigosas. Né? Principalmente crack, né? Que não deixa de ser uma outra forma da cocaína. Né? Mas quando a gente soma os danos à sociedade, o álcool é a droga mais perigosa de todas. Isso surpreende ainda muita gente hoje em dia, apesar desse estudo ter mais de 5 anos de publicado, enfim, ter sido amplamente noticiado. E o MDMA, curiosamente, está lá embaixo na lista do ranking científico das drogas menos perigosas, né? Junto, inclusive, de outros psicodélicos. E a droga que nesse estudo ficou classificada como a menos perigosa de todas foram os cogumelos que têm psilocibina. Sim. Então, é particularmente curioso nesse momento da história como existe muito receio, muito pavor
sobre psicodélicos, mas na verdade são substâncias muito menos perigosas e nocivas do que outras que são legalizadas. Sim. E aí isso gera um monte de distorções e vícios, como você colocou, né? Não, eu acho que se há um campo para a gente pegar um exemplo do poder da ideologia, né, como os modelos de pensamento podem, né, cegar a gente para o que está na nossa cara. Esse exemplo de como as sociedades veem as substâncias e tratam de maneira completamente desigual, né, uma substância só porque ela é dita lícita e a outra é ilícita e tal. Álcool é uma coisa muito... Num país como o Brasil, quer dizer, a vivência direta dos perigos do abuso de álcool, todos nós temos. Todos nós já vimos alguém ficar violento sob efeito de álcool, por exemplo. Todos Sim. nós já vimos briga, já soubemos gente que teve acidente de carro, amigo que morreu. A gente sabe, todos nós sabemos. Só que é meio que não adianta, quer dizer, está naturalizado. Isso é um dado do Tá. mundo. Né? E aí a outra Inclusive, coisa que... essa violência relacionada ao álcool, violência doméstica e abuso sexual está relacionado com transtorno de estresse pós-traumático. E um outro aspecto muito curioso é que a gente tem uma guerra hoje, quer dizer, a gente tem uma política que acha que com tiroteio e iniciativas militares e bélicas e caveirão e os cambau a 4 e sniper no helicóptero vai melhorar a saúde mental das pessoas? Aonde? Só nos bairros onde não tem helicóptero, sniper e caveirão. Né? Nos bairros que tem, não vai melhorar a saúde de ninguém. Né? E, curiosamente, uma guerra que se faz para proibir drogas, sendo que uma delas, como por exemplo o MDMA, serve como tratamento para o trauma que a própria guerra causa. Então, é uma política que opta pela doença e não pelo tratamento. Uhum. Não, o nível de distorção é uma coisa avassaladora. Claro que lembrando aqui que ao dizer isso, não estou, nem o Eduardo, tá? Simplesmente usando a mesma lógica proibicionista, falar, então vamos proibir o álcool. Não, não é isso. Mas é só assim, é um chamado para a gente olhar para as coisas, né, e perceber que a gente foi treinado para ver certas coisas de uma maneira que não corresponde à realidade, às evidências, né, empíricas sobre o efeito de uma série de substâncias. Né? Mas, bom, voltando para um ponto que você falou, que eu acho muito que é interessante, que assim, quando você falou, o cara descobriu a molécula do MDMA e provou e já sacou, opa, né, olhando o que tinha acontecido com o LSD, por exemplo, já sacou, caramba, isso aqui deve ter muito potencial, né, terapêutico e tudo, mas é um negócio também que tem que ter cuidado, porque se bobear vai entrar na mesma lógica, né? Apesar de ser uma coisa bastante diferente. Então, se você puder, só rapidamente, para quem não conhece, explicar muito rapidamente qual é que é o efeito do MD, que você já falou um pouco, esse êxtase, essa coisa, um estado de bem-estar, mas assim, não é uma droga que te faz ter visões, por exemplo. Como é que é? Assim, só um resuminho para quem não conhece. A controvérsia se o MDMA é psicodélico ou não vem daí. Né? O termo psicodélico, na cabeça da população geral leiga, tem a ver com esse efeito visual, que na ayahuasca, por exemplo, o Santo Daime, é muito famoso, né? Com LSD e cogumelos também, com os cactos, com a mescalina. E no caso do MDMA é muito menos frequente, e se acontece, não é do mesmo tipo de nitidez, força, cores, etc. e tal. Mas o termo psicodélico não se refere só a essa esfera visual, né? das visões, mirações ou alucinações, chame como queira. Né? Então, alguns colocam o MDMA dentro do grupo dos psicodélicos. Psicodélico, a rigor, quer dizer manifestar a mente. Né? E aí, o MDMA ele é principalmente uma substância que ele acelera o raciocínio, ele coloca as pessoas num estado de mais facilidade de falar sobre coisas, principalmente coisas íntimas, que normalmente a gente pensa 3 vezes antes de falar, com o MDMA a pessoa solta.
E os terapeutas imediatamente reconheceram que isso tinha um valor tremendo dentro da prática da psicoterapia. Numa festa já pode ser perigoso você sair falando tudo que você pensa para qualquer um. Então o contexto é sempre importante. E o efeito mais importante, talvez, do MDMA, mais pronunciado, é o afetivo, emocional. Então ele intensifica as emoções a um nível do absurdo. Só que, às vezes, nunca sentido, talvez, depois, sem a substância. Só que não é a droga do amor, não é a droga da euforia, não é a droga do êxtase para todo mundo, nem em todas as situações. Isso, na verdade, serve para qualquer droga. Então, a gente estava falando de álcool. Então, assim, se você usar álcool, fizer uma caipirinha na praia, num churrasco, na festa, você vai sentir uma coisa. Se você fizer uma caipirinha depois de um velório, você vai sentir outra coisa. Porque a droga interage com o seu organismo e modifica o que o organismo está fazendo naquele momento em que a droga foi consumida. E o nosso organismo não está sempre igual. Né? Então, nós não somos robôs, nós ainda somos de carne e osso. Né? Carne, osso e alma. Então, as drogas interferem com isso. Então, no caso dos pacientes de estresse pós-traumático, não é uma substância que causa uma euforia e essa euforia dissipa a tristeza, o medo, a vergonha, a culpa e o sofrimento. Não é isso que acontece. O que acontece é uma intensificação da tristeza, só que sem o medo e sem a dificuldade de falar. Então, para muitos pacientes, pela primeira vez na vida, desde o evento traumático, ele realmente consegue sentir o trauma sem entrar em petrificação, em pânico, e consegue falar a respeito. E aí, se isso acontecer, você falar com qualquer um, a pessoa não vai saber o que fazer. Né? Agora, se você está com um terapeuta bem treinado e tem aquele propósito, você está no consultório, sabe que esse é o propósito, a hora que o paciente consegue começar a falar sobre o trauma, começar a falar detalhes, começa a recontar a história, eles começam a reviver a história na própria cabeça, as memórias começam a vir com uma fluidez, assim, que é uma coisa impressionante. Né? Nem todos ficam assim tão talkative, mas muitos ficam. Isso facilita muito a psicoterapia. Né? Então, é uma substância que tem ali propriedades assim muito únicas. Parece quase que desenhado, tipo as noções de design inteligente, sabe? Nossa, alguém parece até que desenhou essa substância com esses efeitos, seria perfeita para tratar esse transtorno. Pode servir para muitas outras coisas também, né? Mas para esse transtorno específico cai como uma luva, porque o paciente de estresse pós-traumático ele é um paciente que ele tem muita esquiva, então ele não quer falar sobre o assunto, ele não quer pensar sobre o assunto, porque todas as tentativas são muito enervantes, é muito sofrimento, então o paciente começa a suprimir. Só que o organismo funciona de tal forma que ele começa, na verdade, a anestesiar toda a sua esfera afetiva e emocional. Não só a tristeza do trauma. Então, é aquelas descrições de uma vida que começa a perder o sentido, né? Por falta de emoções, de todos os tipos de emoção. E quando tem alguma emoção, é a emoção do trauma se intrometendo. Né? Então, um dos sintomas são os flashbacks do trauma, né? As memórias traumáticas, as revivências espontâneas. Então, a pessoa que ela sofre abuso sexual, em geral, a maioria, né? Claro que não todos, mas a maioria são mulheres que são atacadas por trás, né? Na rua. Acontece muito dentro de casa também. Mas até um pouco o estereótipo é isso. A mulher andando na rua e ser atacada por trás. A partir desse momento, toda vez que ela está andando na rua e ela ouve passos, ela já começa a entrar em pânico. Porque desencadeia no organismo toda a resposta de fuga. O coração acelera, a musculatura fica tensa, a pupila se dilata, o corpo fica preparado para aquela situação, que é uma resposta biológica muito antiga, de presa-predador, né? Foge ou te devoro, né? Então, assim, e no caso social urbano é muito difícil de você lidar com isso, né? Então, é uma substância muito interessante. O efeito que ela causa nas pessoas vai depender de todas essas considerações, do contexto, do propósito, da forma de uso, da dosagem, da pureza, obviamente, né, que não existe, é muito difícil de se atingir no mercado ilícito,
mas nos estudos a gente trabalha com MDMA feito em indústria farmacêutica, com controle de qualidade, com pureza controlada, com dosagem precisamente calculada para cada paciente, com acompanhamento médico, com acompanhamento terapêutico. Sim. E aí é importante entender isso, né? Acontece dentro de uma extensa terapia. Não é que o paciente vai ficar tomando aquilo todo dia para ficar sentindo aquela reação. Sim. E legal, já que você já começou, se eu pudesse fazer um resumo, explicar o seu trabalho mesmo, né? Porque eu imagino, né, que sempre que a gente aborda esse tema e você fala dessas coisas, muita gente, evidentemente, fica muito interessada, né? Para si mesmo, para se tratar, ou pensando em gente que conhece e tal. Então, é sempre importante a gente dizer em que pé que estão as coisas, né? Como é que você tem desenvolvido o seu trabalho, em que pé estão as coisas, quais são as perspectivas para que pessoas possam se beneficiar desse tipo de abordagem terapêutica. Perfeito. A missão do Instituto Phaneros é trazer esse tratamento à população brasileira da forma mais segura possível, né, e ética, baseado em pesquisa científica, no menor intervalo de tempo possível. Então, a pesquisa mundial com MDMA está muito avançada. Talvez isso já seja aprovado nos Estados Unidos no ano que vem, 2021. Se não, no mais tardar em 2022. E no Brasil a gente quer trazer isso também. Então, no final de 2014, eu firmei uma parceria com os Estados Unidos para fazer os primeiros experimentos aqui no Brasil, os primeiros estudos. A gente ficou de 2015 até 2018 para fazer isso, para obter autorizações da Anvisa, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A gente aprovou a realização de um estudo. O tratamento foi conduzido por 2 psicólogos sênior e um médico também já com bastante experiência, equipe super top, manja muito mesmo, o Álvaro e a Dora Jardim, o Bruno Rasmussen. A gente tratou os 3 primeiros pacientes em 2018, publicamos esse ano os resultados na Revista Brasileira de Psiquiatria. Inclusive fui convidado também a escrever um editorial sobre o assunto na mesma revista. Foi publicado uns 3 meses atrás. Então, o tratamento, atualmente, ele não está disponível para a população. Então, infelizmente, ainda não é possível oferecer isso por via particular, não é possível encontrar isso no consultório, não tem um número de telefone que as pessoas que precisem possam ligar para obter acesso ao tratamento, porque ele está em fase final de pesquisa científica. Então, ele só acontece dentro de protocolos de pesquisa, né? Mas a gente imagina que em breve isso vai mudar, porque os resultados são todos muito positivos, mas assim, num nível realmente impressionante, tanto da estatística, quanto você falar com os terapeutas, você conversar com os pacientes. É muito frequente ouvir que salvou minha vida, que é melhor do que todas as terapias que eu já fiz, mas também não funciona para todo mundo, né? Cerca de 2/3 funciona muito, muito bem. Para o outro terço restante, a situação melhora, mas alguns continuam ainda com um transtorno de estresse pós-traumático no final, né? E o protocolo básico de pesquisa, ele envolve 3 a 4 meses de tratamento. O paciente passa por consultas praticamente toda semana, uma consulta de psicoterapia. 12 consultas são de 90 minutos e 3 consultas são com MDMA. E aí dura de 5 a 10 horas, né, porque a duração do efeito da substância é entre 4 a 6 horas. Então, nas consultas sem MDMA, é psicoterapia do tipo que mais gente já conhece, né? Mas de uma forma específica, tem um manual particular para isso, tem todo um protocolo, coisas que você deve fazer, que não deve fazer, e é com 2 terapeutas ao mesmo tempo, que é uma coisa não convencional, né? Você está no consultório com 2 pessoas e conversando, e tudo é feito com aquela dupla de terapeutas. E aí as coisas ficam realmente não convencionais e muito diferentes nas sessões com MDMA. E aí o paciente ingere o MDMA, os efeitos vão começar entre 15 a 40 minutos depois de ingerir, depende um pouco do metabolismo da pessoa e do nível de concentração. Então, pessoas que estão muito aflitas, distraídas, elas tendem a perceber o início dos efeitos mais tarde, né? As pessoas que estão mais concentradas e prestando muita atenção nas sutilezas, elas conseguem detectar mais cedo. Então, o MDMA ele começa induzindo algumas modificações de sensações corporais, né? Então, a pessoa tem sensações talvez parecidas com eletricidade estática na pele,
ou os pelos arrepiando, e aumenta a sudorese, né? E o nariz De escorre, calor, né? Muitas vezes de calor, né? De pode sentir sentir derretendo. calor, tem essa coisa de elevar a temperatura corporal. Então, em geral, começa por aí. O corpo começa a ficar diferente, a pessoa começa a perceber e aquilo já começa a desencadear uma reação emocional. Uhum. Conforme o nível da substância sobe no sangue e, por consequência, também no cérebro, ela vai causando seus efeitos de estimular a liberação de alguns neurotransmissores. Então, o MDMA é quase como se fosse um turbo neuroquímico. Durante a ação da substância, libera-se mais serotonina, mais noradrenalina e mais dopamina no cérebro. Então, é um efeito, digamos, não muito específico, porque ele afeta 3 sistemas de neurotransmissão, mas principalmente a serotonina. O efeito não é igual nesses 3 sistemas. E Uhum. a serotonina é um neurotransmissor super complexo, neuromodulador de estado de humor, de apetite, de sexo, de sono. Então, é um neurotransmissor muito importante, né? E conforme isso vai acontecendo, a pessoa vai acelerando o raciocínio, ela consegue pensar com muita clareza e as emoções começam a vir à tona com muita força. É aí que entram os terapeutas, né? E entra a música. A música é um elemento fundamental e também é uma coisa muito rara em consultórios de psicoterapia e talvez principalmente de psiquiatria. Então, o paciente ele fica ouvindo música, são playlists, em geral playlists montadas com antecedência, com certos tipos específicos de música, quase 100% músicas instrumentais, em geral é contraindicado músicas com letras, Uhum. numa língua que a pessoa reconheça, porque aquilo traz uma série de elementos de raciocínio que não são bem-vindos nesse momento. A ideia é ajudar a que as emoções do paciente possam fluir, né, com bastante liberdade. A música tem essa capacidade muito profunda, né, de tocar nas emoções humanas. Uhum. Tem toda essa literatura até poética, né, da música e do espírito humano, da alma e assim por diante. Então a música tem um papel muito fundamental e aí o paciente ele vai alternando naturalmente, ele é o próprio guia, né? Essa é uma questão muito particular desse método terapêutico, em que os terapeutas se colocam na posição de orientar e ajudar o paciente, mas seguindo as direções do próprio paciente. Então, Uhum. tem paciente que vai começar a falar logo cedo, tem paciente que vai ficar 2 horas quieto, chorando e fazendo coisas, né, vivendo suas emoções, sem necessariamente estar engajando muito. Os terapeutas vão respeitar esses diferentes tipos de reações, né? Mas a sessão vai, então, alternando períodos que a gente chama de introspecção. O paciente é encorajado a ficar de olhos fechados, talvez usar aquelas máscaras de avião, né, que tapa o olho, e fone de ouvido. Mas se ele quiser, ele pode tirar fone, pode tirar a máscara, engajar em conversa com os terapeutas estão sempre ali. Então, é uma coisa muito bonita, assim, tem todo um cuidado, uma dedicação realmente muito grande. Você tem 2 profissionais altamente qualificados, passando um dia inteiro com um paciente. É algo muito raro hoje na saúde mental. Em consultórios particulares, a maior parte das interações dura de 30 a 50 minutos. No sistema público pode ser bem menos do que isso, né? Uhum. Então, o nível de contato, o nível de engajamento, o tipo de vínculo que se faz não chega nem perto do que acontece num protocolo desse. Você se encontra toda semana por 1 hora e meia ou nas sessões especiais com medicamento, 8, 9, 10 horas. Você fica o dia inteiro no consultório. Em geral, faz pernoite no consultório. No dia seguinte de manhã já tem uma consulta sem o MDMA, onde conversa-se sobre tudo o que aconteceu, né, como que o paciente está se sentindo, como que foram aquelas memórias, como que está hoje, se tem algum efeito adverso. Sempre tem. Toda substância tem efeito adverso. No MDMA, os mais comuns são tensão muito grande no maxilar, dor de cabeça, dificuldades para dormir, angústia, ansiedade, né, que são ao mesmo tempo pode ser um efeito da substância ou um efeito da revivência traumática, das memórias e da psicoterapia, tudo ali meio misturado, né? E então só depois disso que o paciente volta para casa e aí na semana que vem ele vai voltar para o consultório. Então é um modelo muito inovador, porque a psiquiatria hoje ela tende a receitar remédio para tomar 2, 3 vezes por dia. Tome de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, né? E aqui nós estamos falando do paciente tomar remédio 3 vezes e curar o transtorno, com 3 medicações e mais várias sessões de psicoterapia, né? Sim. Então é um método muito novo. Ah.
A ideia não é Acho que que isso chegue na farmácia, né? A ideia é que os pacientes não vão poder comprar cartelas de MDMA na farmácia e levar para casa. Eles vão comprar o pacote de tratamento, né? E aí você vai no consultório, você vai fazer todas aquelas psicoterapias e nos momentos adequados, tudo agendado com antecedência, vai fazer a terapia com a substância no consultório com a supervisão. E no cenário ideal, não vão precisar comprar, vão ter no sistema público, né? Esse seria o cenário ideal, né? É, Mas aquele negócio, numa sociedade, como você falou, que não consegue tirar grande parte da sua população de um Vietnã constante, né, de uma guerra constante, uma quantidade de violência enorme, a gente tem uma briga grande aí pela frente, né? Com certeza, para pensar em universalizar uma coisa assim. Mas estamos começando, né? Você está começando e essa comparação as comparações são incríveis, né? Quer dizer, tanto essa comparação no como é que funciona, qual é a lógica. Então você faz um tratamento que exige uma dedicação grande, né, de tempo, de tal, mas que em poucos meses e que para quase 70% dos pacientes cura, né, algo que pelo padrão normal a pessoa ia ter que se tratar pelo resto da vida, na maioria dos casos, né? E ser um consumidor de substâncias que têm efeitos colaterais e nunca ficar bem de verdade. Quais são os percentuais para ter mais ou menos uma comparação dos melhores tratamentos convencionais para transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo? é Falou em difícil 70, dizer, no Flávio. caso desse protocolo, que não é só MDMA, que é esse protocolo inteiro, mais ou menos 2/3 se curam e 1/3 tem variados níveis de melhora, né? Na verdade, assim, é tão impactante, o resultado é tão bom, Uhum, que a gente consegue resumir ele dessa forma muito simples, né? E o que é interessante desse número, que é uma abstração, a gente está pegando uma coisa que tem muita variabilidade, muita dimensão, muitas escalas de avaliação e assim por diante, para a gente chegar e falar, olha, 2/3 estão chegando no final do estudo praticamente curados ou totalmente curados, uhum, né? Porque o transtorno de estresse pós-traumático ele tem uma escala padronizada de diagnóstico de sintomas, que é como se fosse um termômetro, só que em vez de estar medindo a temperatura, o médico vai fazendo aquela série de perguntas, o paciente vai respondendo, o médico vai dando nota para aquelas respostas, né? E depois você faz um cálculo final e você tem a nota daquele paciente e existe ali um critério, acima de tal nota começa o diagnóstico, ou seja, abaixo disso a gente diria que você não tem o transtorno de estresse pós-traumático, você passou por um evento traumatizante, mas é mais leve a moderado. Acima daquela nota seria parecido ali com o 37,5 ali, que é acima daqui é febre, acima de 39 é febre gravíssima, tem que hospitalizar, né? Ou talvez 38 ponto alguma coisa, enfim. Os médicos vão definir ali algumas notas de corte, algumas faixas de seriedade, de gravidade, né? E nessa escala, os pacientes que participaram dos estudos de MDMA, eles tinham todos notas muito altas, isso era um critério de entrada, porque existe tanto receio com esse tipo de método de tratamento que os comitês de ética falaram, bom, a gente autoriza se vocês forem tentar com as pessoas que não melhoram com nenhum outro tratamento, que têm traumas muito, muito graves. E os pesquisadores falaram, tá bom, a gente aceita, né? Então, todos os pacientes que participaram dessas várias pesquisas que já foram feitas no exterior, né, eles são considerados resistentes a tratamento. Eu não gosto desse termo, porque para mim soa como se estivesse culpando o paciente. O paciente está resistindo ao tratamento. uhum, Mas não é exatamente isso que se quer dizer com o termo, né? Quer se dizer que é um paciente que fez tratamento e fracassou. uhum. Então, são casos realmente graves. E se nessa população a gente tem cerca de 2/3 de Nossa. sucesso, na população geral a lógica nos faz esperar que vai ser ainda maior, né? Uhum, uhum, E tem um outro detalhe, que é que no estudo tudo é absolutamente controlado. Então tem que ser absolutamente igual para todo mundo. Na prática clínica não é exatamente assim. Então a gente pode pensar e já tem discussões nesse sentido. Bom, se o paciente não melhorou, ou enfim, não melhorou tanto, né, com esse protocolo com 15 sessões, e se ele ficasse mais 2, 3 meses ainda em tratamento, fazendo o tratamento durante um semestre e uhum, tomasse MDMA 4, 5 ou 6 vezes?
será que ele também não atingiria um resultado muito espetacular? Será que... Então, essa pergunta, ela fica, as pesquisas atuais não têm condição de responder isso, mas quando chegar na prática clínica, os médicos e pacientes vão ter o direito de, em comum acordo, decidir se vão tentar, né, mais algumas sessões de MDMA ou não, ou, enfim, também talvez combinar com outras terapias. Então, isso também é possível. Nos estudos não acontece, mas na prática pode acontecer de Claro. fazer um tempo uma terapia com MDMA, se aquilo está um pouco estagnado, fica tomando antidepressivo alguns meses, de repente o paciente melhora, lá na frente ele pode retirar o antidepressivo com acompanhamento médico, fazer mais uma ou duas sessões de MDMA. Então, os tratamentos, na prática, eles são mais personalizados. No estudo, ele acaba sendo muito padronizado para o grupo todo, e aí gera algumas dessas questões interessantes para o futuro. Sim, mas é incrível, né? Quer dizer, você pensar isso, quer dizer, com essa limitação, de até para uma questão de, né, muito estratégica, de buscar uma legalização, né? Você fazer esse protocolo tão rígido, só com pacientes muito graves, e ter esse resultado, quer dizer, o potencial que pulsa aí é incrível, né? Eu não sei, sou Os estudioso da resultados história da são... psiquiatria, mas me parece uma coisa meio inédita, assim, né? Uma coisa... É inédito, é inédito, os resultados são muito impressionantes e ano após ano, mais e mais pessoas que não estão relacionadas com os protocolos, com os estudos, pesquisadores independentes, personalidades do campo da psiquiatria, dão depoimentos, né, que eles revisaram esses estudos, esses artigos, leram as entrevistas com os pacientes, e é tudo muito impressionante. É impressionante de qualquer aspecto que você olhe. Se você gosta da estatística, você vai estudar estatística, você fala, nossa, os resultados são bastante impressionantes. Você vai ler o relato dos terapeutas, você fica muito intrigado. Você vai ouvir os pacientes, você fica muito tocado. Os depoimentos são muito tocantes. O Aliás, nível de... eu indico para as pessoas que estiverem assistindo e quiserem, é só um pouco chato que a grande maioria, pelo menos, né, que eu sei, que eu encontrei, é em inglês, mas no YouTube mesmo, onde a gente está agora, né, tem muito material, tem muita entrevista com pacientes que passaram por esse protocolo nos Estados Unidos, e é uma coisa maravilhosa. Eu vi dezenas, muito por causa do Eduardo mesmo, né, Eduardo? Quando a gente começou a conversar sobre isso, quando eu soube por intermédio dele dessas novidades incríveis que estavam chegando, eu vi muita coisa. E é muito impactante para assistir os vídeos. Assim. Assistir os depoimentos é incrível. E eu ainda te conto que o que está no YouTube é só a pontinha do iceberg, porque imagino. os profundos mesmo são confidenciais e não se publica assim abertamente, porque é um material muito íntimo, muito delicado. Uhum. Muita gente poderia ver e não entender do que se trata, e poderia gerar bastante confusão. Para Sim. mim foi muito marcante. Eu já tinha lido os artigos científicos lá para 2012, 13, mas foi só no final de 2014, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso na Inglaterra, em que a gente ficou uma semana, um grupo de cerca de 30 pessoas, assistindo vídeos dos casos, trechos de consultas, de tratamentos reais, com os terapeutas que fizeram aqueles tratamentos. Eles iam pausando e todo mundo discutindo o caso e as histórias de vida que a gente vê. Eu Uhum. vi bombeiro que atuou no 11 de setembro em Nova York, nas Torres Gêmeas, sendo tratado do trauma. Eu vi veterano do Afeganistão, veterano do Iraque. Eu vi mulher vítima de abuso sexual. Eu vi gente que foi esfaqueada em cidades. Todas essas coisas, todas essas pessoas E uma sendo mulher que tratadas. virou uma militante da causa, né? A Rachel, não é? Acho que é Rachel. Tem algumas. Tem Já uma apareceu em entrevista que vários eu acho muito... canais de TV americana e tudo, e ela é super bonito ver, assim, como ela é entusiasmada com a causa para outras pessoas. E muda muita coisa, você vê até a postura corporal do paciente. Então, tem paciente que, no início do tratamento, ele está aquele militar com mandíbula travada e uma fala dura e um olhar atravessado, e aí as coisas vão acontecendo, no final ele está relaxado, ele encosta, ele cruza as pernas, ele cumprimenta, ele sorri. Então, você consegue ver essa mudança de vida acontecendo, né? É Sim. muito espetacular. Aqui no Brasil também, alguns dos pacientes que a gente tratou, uma recentemente resolveu se abrir, deu entrevista para a Marie Claire,
e para o UOL também, contou um pouco da história. Ela, na verdade, sofreu uma tentativa de estupro, mas ela foi violentada com uma chave de fenda, ela tem cicatrizes. E um negócio impressionante, assim, ela já estava há 4 anos com a vida completamente desarranjada, desempregada, sem cuidar dos filhos, né, em pânico, tomando medicações e sem melhora, né? E aí ela ficou sabendo da nossa pesquisa pela internet, achou esquisito, falou, nossa, esse negócio é bem estranho, pesquisou um pouco, entrou em contato, conversou com a gente, acabou passando na seleção, ela achava que não ia rolar, e ela teve uma experiência, sessões assim bastante desafiadoras, todo um conteúdo emocional muito forte. Às vezes o paciente ele revive, tem uma questão muito corporal também. Às vezes quando a gente fica conversando, fica uma abstração muito grande, né? E essa coisa só psicológica sobre o pensamento, a memória, mas tem toda uma questão corporal, né? Então, as reações corporais do MDMA, na verdade, são grande parte do que faz ele uma droga atrativa no uso recreativo. As pessoas estão atrás disso, a sensação de toque, os abraços, etc. e tal, né? Mas para os pacientes vem essa revivência traumática de uma forma somática mesmo. Então, a pessoa volta a sentir a dor do esfaqueamento, né? A pessoa relata até alucinar com o cheiro da fumaça do caminhão que queimou no acidente de guerra. E aí o paciente começa a alucinar, ou enfim, eu não gosto também muito desse termo, mas não deixa de ser, ele tem ali uma memória do barulho do tiroteio. Então, às vezes, o paciente tira o fone, põe o fone, e tem aquela memória do barulho da guerra, e tem aquela música tocando, e aquelas emoções, e é uma coisa muito impressionante. É muito impressionante. O que eu sinto, né, ouvindo as coisas e a experiência direta que eu tive com a substância, é que tem, claro, né, quer dizer, eu não tive experiência direta com a substância nesse contexto, né, não tive num contexto terapêutico, não, então é diferente, né? Mas eu acho que tem algumas questões assim que vêm muito nos depoimentos das pessoas que passaram pelo protocolo terapêutico, que tem essa coisa do acesso, né? Como ele abre esses caminhos de memória corporal, inclusive de experiências físicas, mas também de memória de eventos, de fatos, de situações, de pessoas e tal, que às vezes até as pessoas nem sabiam que estava lá aquela memória, né? Quer dizer, são coisas meio que elas encontram ali como se fosse uma revelação em alguns casos e tal. Essa coisa da confiança, da empatia, né, em relação inclusive aos terapeutas que estão ali na hora, e tem essa coisa da experiência amorosa mesmo, né, também, né, que compõe, eu acho, esse cenário todo, que por mais que você esteja entrando em contato com a dor, com o sofrimento, além de ter essa coisa incrível que a substância faz, que é uma espécie de desligamento dos mecanismos de medo e de pânico, né? Então você consegue entrar totalmente em contato com a tristeza, mas você não se sente ameaçado por ela no sentido do pânico, do medo, né, da ameaça física, de sair correndo, de não conseguir encarar. Justamente está ali para... como você disse, é uma coisa muito perfeita, né? É incrível esse negócio, porque todos os elementos se juntam, né? Então, ao mesmo tempo, você tem o acesso maior à memória, você tem a possibilidade de falar, de articular falas a respeito, e, portanto, já começar a fazer uma narrativa que você nunca conseguiu fazer, porque você nunca teve tanto acesso. Ao mesmo tempo, você tem essa coisa da empatia com quem está ali te cuidando, tratando de você, confiança. E, ao mesmo tempo, você tem tudo isso com uma perspectiva, né? Você tem o desligamento dos mecanismos de fuga, então você consegue passar por tudo aquilo ao longo de horas, coisa que você não conseguiria antes, você fugiria, você travaria no meio. E, ao mesmo tempo, você tem essa perspectiva amorosa, né? Você tem uma percepção de tudo aquilo. É tão comum, né, as pessoas, os caras que dão depoimento que eu vi, dizerem isso, né? Eu vi tudo aquilo, eu vi todo aquele horror, com olhos amorosos, com olhos de quem se perdoa, de quem, né, não se sente parte daquele horror, num certo sentido, né? Você consegue tirar um eu ali que está observando, que não faz parte daquele horror,
né? Sim, E está sendo acolhido por si mesmo, amorosamente, na hora que está rememorando todas aquelas coisas, né? Então é um sim. pacote incrível, né? E Tem claro, precisa essa questão. de todo o modelo terapêutico, né? Tomar a substância e achar que tudo isso vai acontecer desse jeito porque tomou a substância, né? Sim. Mas Mas você descreveu muito bem, né? Essa coisa de conseguir trazer uma amorosidade, não no sentido romântico, mas a capacidade de entrar em contato com o próprio sofrimento sem se sentir pessoalmente ameaçado. E aí você consegue olhar para aquilo de uma forma que nunca antes foi possível, né? E aí você consegue ressignificar. Então, parte desses ciclos, né, de consultas, então toda vez que você sempre tem, na verdade, o protocolo está arquitetado de uma forma que cada sessão de MDMA ela está rodeada de 3 sessões sem MDMA antes e 3 sessões sem MDMA depois. E aí você tem um novo ciclo, né? Então, é nesses ciclos que o paciente vai trabalhando tudo isso, né? E aí é tudo feito com muito cuidado. Então, na primeira sessão é uma dose mais baixa, que é para o paciente entender um pouco os efeitos da substância, uhum, sem que aquilo se torne avassalador, e aí pareça e pegue de surpresa e a pessoa não saiba como administrar. E nas sessões seguintes ele pode escolher ficar na mesma dose ou aumentar a dose. Ele vai fazer isso junto com os terapeutas e com o médico, de acordo com a reação de cada um. Então, o paciente pode decidir que ele quer aumentar a dose para aprofundar e a maioria acaba por fazer isso. Em pelo menos uma das 3 sessões acaba indo para a dose mais alta e realmente é muito bonito assim o que acontece. A gente consegue ver coisas que realmente assim alguns dos profissionais que estão começando a trabalhar nessa área, isso acontece com outros psicodélicos também. As pessoas falam, encontrei a satisfação que eu busquei quando eu escolhi a minha profissão, né? legal. E do outro lado, eu já fiz pesquisa também com dependentes químicos, por exemplo, né? E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu encontrei um termo que eu achei muito triste, mas que se usa aqui no Brasil, que é a clínica da frustração. Uhum. Então, vários psiquiatras usam esse termo, que é a dependência química é a clínica da frustração. Nem o médico nem resolve muito pouco, melhora muito pouco, né? Então, a gente está realmente num momento assim que, voltando ao que a gente estava falando lá atrás, né, a OMS, Organização Mundial da Saúde, projeta que transtornos mentais são um grande desafio de saúde planetário no século XXI, e essa projeção já era pré-Covid, a Covid está gravando tudo isso, Uhum. e a gente tem uma carência muito grande de novos tratamentos. Então, assim, os resultados são tão espetaculares, né, que chega ao ponto de uma instituição como o FDA, que é o Food and Drug Administration, que é o órgão, autoridade de medicamentos nos Estados Unidos, eles classificaram isso como uma breakthrough therapy. Então, esse é um status oficial, não é uma gíria, não é um apelido, não é um exagero jornalístico, é um status oficial do sistema de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. O tratamento representa uma inovação muito grande relativa ao que tem hoje, numa área que existe muita demanda, né, por novos tratamentos e que, portanto, o FDA se compromete a olhar isso com muito cuidado e a fazer a análise dos resultados que vão ser apresentados com agilidade, com seriedade, para que isso realmente chegue na população o mais rápido possível. Sim. Nos Estados Unidos, essa pesquisa está na última fase, que a gente chama de fase 3, né? E passou da metade já do número de pacientes nesse ano, e quando chega nessa etapa é permitido fazer uma análise intermediária dos resultados, porque a pesquisa acontece de uma forma que ninguém vê os resultados até o final, e aí você vai fazer todos os cálculos para decidir se aquilo realmente funciona ou não funciona, se é seguro e se é eficaz. Mas tem também essa análise intermediária, e o MDMA passou pela análise intermediária e deu um resultado estatístico de 90% de chance de sucesso na pesquisa. Então, realmente, agora é uma questão de quando, não é uma questão de se vai ser aprovado. A aprovação é praticamente certa, né? A chance do resultado final não ser satisfatório é muito, muito, muito pequena. Sim. Então, traz realmente muita esperança para muita gente.
Sim. Eu queria te perguntar como é que você vê, né, sendo você essa pessoa como você já se apresentou, com esse compromisso em relação a causas amplas, né, de melhoria, né, de diminuição do sofrimento das pessoas e melhoria do mundo, né, da sociedade em geral e tal. Como é que você vê esse momento? Quer dizer, qual é o potencial que você acha que essa legalização desse método particular, com essa substância particular, para esse quadro psiquiátrico particular, o quanto ele pode ser simbólico e daqui a um tempo, daqui a 20 anos, o quanto a gente pode olhar para isso e falar, nossa, foi ali, né? Quer dizer, abrir uma porteira para que um paradigma, né? para que surgisse uma nova psiquiatria mesmo do século XXI, né? Em que não é que vai tudo completamente, 100%, vai mudar, claro, nunca é assim, mas que vai ter uma mudança suficiente para a gente dizer isso. Aconteceu aqui o nascimento de um novo paradigma psiquiátrico e que tem um impacto muito grande para a humanidade, assim, né? Para o tratamento da sociedade, não só das pessoas que sofrem de coisas específicas, mas da sociedade, né? Eu Da acho que é saúde exatamente isso que mental. está acontecendo. Acho que é exatamente isso que está acontecendo, né? Eu tenho um artigo científico que eu publiquei numa revista chamada Frontiers in Pharmacology, né? Fronteiras da Farmacologia, há 2 anos atrás. Ele está com quase 70 mil visualizações, né, de acesso livre online. Uhum. E nesse artigo eu proponho exatamente isso. Eu proponho que esses novos métodos, eles não são só novos remédios, é uma mudança de paradigma no desenvolvimento psiquiátrico, Uhum. né, que inclui, primeiro, uma substância psicoativa, né, que durante tanto tempo foi vista apenas como causadora de problemas, né. Segundo, uma mudança conceitual do que são os transtornos, como é que você diagnostica e qual que é a solução deles, porque você não está mais falando de fármacos para corrigir diariamente desequilíbrios neuroquímicos. Você está, na verdade, causando uma mudança neuroquímica para permitir uma mudança psicológica, afetiva, psíquica, emocional, espiritual, né? Uhum. E em terceiro, por causa de questões práticas, né? Porque os profissionais de saúde não estão acostumados a atuar em duplas, a atuar com um paciente por 8 horas, a utilizar música, aprender a fazer playlists, se envolver mais com músicas instrumentais de vários tipos, música clássica, música eletrônica, tambores, vários tipos de coisa, trilhas sonoras de filmes e assim por diante. Então, tem uma série de elementos aí que configuram uma nova prática. E eu acho que, conforme isso começar a chegar no mercado, vai ser bastante disruptivo. E em pouco tempo, as pessoas vão se referir, eu acho, de alguma forma parecido com: ah, não, mas isso aqui é a nova psiquiatria. Aquilo que eu ia antes é a velha psiquiatria, né? Então, essa coisa de ir no psiquiatra uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para falar 50 minutos de sintoma, ganhar uma receita e ir na farmácia comprar mais uma caixa de medicamento, para várias condições, está com os dias contados. Sim. Eu tenho comparado isso que está acontecendo agora é quase como se a gente estivesse inventando a cirurgia psiquiátrica, porque se o psiquiatra ele resolver abrir o crânio para mexer no cérebro, ele na verdade tem que fazer neurologia, é outra especialidade médica que existe e que tem cirurgia, né? Mas para o psiquiatra, o mais próximo que ele pode chegar de uma cirurgia psiquiátrica é isso, é uma substância que tem um período longo de ação e que vai fundo no problema e que requer toda uma série de cuidados, né? Assim como qualquer outra cirurgia, requer muitos cuidados adicionais além da anestesia e do bisturi, né? Você tem que monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial, tudo isso é feito durante a pesquisa com NDMA. Você vai preparar o paciente antes, você vai explicar para ele o que é, você vai monitorar eventos adversos depois, você eventualmente vai ter participação de enfermeiras no processo e assim por diante. Então, é realmente eu acho que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de jogo, e aí entram várias outras questões, inclusive interesses farmacêuticos, porque é um novo modelo, a indústria farmacêutica está acostumada a fazer o seu modelo de negócio centrado na venda das caixas de comprimidos por paciente, e aqui a gente está falando de 3 ou 4, ou que sejam 5 vezes que a pessoa
cada paciente que hoje toma remédio 2, 3 vezes por dia, tomar 5 vezes no ano, não encaixa no mesmo modelo de negócio, né? Então, tem margem para muita inovação, para muita mudança, e é uma coisa que vai ser surpreendentemente rápida. Então, assim, para quem está no campo como eu, ou o Rick Doblin, os americanos, enfim, o Rick Doblin está nisso desde os 18 anos, ele está nisso há 60, quase 60 anos, né? 50 e tantos anos, enfim, acho que ele está chegando nos 70, se não me engano. Que é o cara que fundou essa ONG americana que está na liderança desse processo, né? Então, assim, para ele pode parecer um pouco que, nossa, foi uma longa jornada, basicamente a minha vida inteira. Mas para as pessoas que não estão vendo isso de perto, de repente, quando for aprovado e tiver bastante clínica oferecendo isso, vai dar um choque na sociedade. As pessoas vão falar, pera, mas o que é isso? Né? Eu tenho sido Tem um monte convidado de para dar algumas palestras em universidades e as pessoas ainda estão com essa reação. Mas, pera, o que é isso? Eu não ouvi falar. Por que não tem aula? O que ver está esse acontecendo? negócio, não. Mas tem muitos impactos que eu acho que são sensacionais também. Um deles é esse, até de formação do médico, né? De cultura médica, digamos, cultura da medicina, né? Porque é uma terapêutica, é um modelo que implica uma disposição, inclusive, para a empatia, né? Não é à toa que o MD chama, tem gente que defende o termo empatógeno para ele, né? Uma disposição para estar junto, para ouvir o outro, uma humanização da prática enorme, né? Comparado com que a média do que se tem por aí hoje. Claro que está cheio de psiquiatra que já faz isso, evidentemente, né? Mas não é o padrão dominante, infelizmente, né? Você ter esse contato tão íntimo, né? Sim. Com os pacientes. E eu ouso dizer que eu acho que no momento que a gente está de crise global, né, civilizacional, num momento tão desafiador e tão difícil em alguns aspectos, eu acho que, até onde eu consigo enxergar, claro que tem um monte de coisa acontecendo que eu não estou vendo, como todos nós temos pontos cegos, e ainda mais em momentos de crise de modelo, é difícil perceber algumas tendências que estão acontecendo e que a gente não está percebendo. Mas, até onde eu vejo, eu enxergo nessa emergência dessa nova psiquiatria, nessa emergência desse novo tratamento da saúde mental, que eu acho que é legal colocar nesses termos, porque se a gente fala, né, só em termos psiquiátricos, parece que é uma coisa só para quem sofre de determinados quadros. Claro que é fundamentalmente, mas é para a sociedade, é para a saúde mental de todos nós, das nossas Sim. relações, né? E eu enxergo nessa emergência desse novo paradigma uma coisa que a gente está buscando em várias outras dimensões da vida coletiva e está tendo muita dificuldade de encontrar, mas que muita gente percebe que a gente está num momento em que é preciso recuperar algumas coisas que ficaram para trás, algumas coisas que foram equivocadamente consideradas superadas, né? Coisas antigas que têm a ver com culturas, né? Originárias, culturas indígenas, todas essas, né? Um saber sobre a natureza e sobre o corpo e sobre a espiritualidade que muita gente cada vez mais, eu acho, espero que seja numa velocidade suficiente, mas percebe que algo daquilo tem que ser recuperado e, ao mesmo tempo, essa conexão com a ciência, né? com a vanguarda de um campo da ciência, né? No estudo do cérebro e outros, né? De psicologia, de antropologia, tem várias vanguardas de vários campos científicos que se encontram nesse novo paradigma. Então, eu percebo esse movimento todo como algo que se fosse só relativo à saúde mental, só saúde mental, imagina. Não dá para dizer só saúde mental. Mas é ainda mais do que isso, né? É um movimento que tem a ver com processo civilizatório que pode ter um outro rumo, né? É uma ponta de uma coisa que pode ter repercussão em muitas outras áreas da vida, da ciência, do conhecimento, das relações humanas, me parece, né? Por isso, Eu acho que tem de fato, né? Porque eu acredito, Flávio, que em última análise,
parte do problema está na nossa cultura individualista. E, por um lado, é um pouco chavão falar isso, mas, por outro lado, quando a gente realmente reflete, é muito profundo. A gente tende a compartimentalizar o mundo de acordo com a nossa individualidade. Seja como pessoas ou como esse time de futebol é diferente daquele, esse país é diferente daquele, esse grupo político é diferente daquele. Né? Essa tendência de separação, de ver o outro como não sendo parte e não tendo relação. Né? A incapacidade de se relacionar. Então, em última análise, não existe transtorno mental no nível individual. Ele é sempre coletivo. Na verdade, outros povos têm os seus conceitos muito mais nessa direção. Essa cultura, né, eurocêntrica, globalizada, industrializada, que tende a tudo isolar um indivíduo. Então, a gente diagnostica um indivíduo, trata um indivíduo e, tá bom, isso aqui está aprovado como tratamento, porque essas pessoas têm essa condição, você precisa tratar essa pessoa. Mas a pessoa que está assim, ela tem filho, ela tem mãe, ela tem avô, ela tem primo, ela tem chefe, ela tem funcionário, ela tem toda uma comunidade que a cerca, a qual ela pertence, e essa comunidade sofre. Né? Então, transtorno mental está relacionado com divórcio, com violência doméstica, com desemprego, com dificuldade econômica. Depressão hoje é talvez a maior causa de abstinência no trabalho, de ausência laboral no Brasil. Isso tem um custo socioeconômico gigante. A gente tem grandes empresas nacionais e multinacionais no Brasil com um problema gigantesco, tanto de recursos humanos quanto econômico, porque a empresa não pode desempenhar bem, porque as pessoas não estão bem, porque as pessoas não estão motivadas, porque as pessoas não estão com capacidade, porque as pessoas estão excessivamente cansadas, desesperançadas, deprimidas, ansiosas, traumatizadas e assim por diante. E a gente tem desafios imensos pela frente, no Brasil e no mundo. A gente não está passando por uma época fácil, né? E eu não estou falando só de Covid, então isso não vai passar rápido. E se as pessoas não, se a gente não tiver mais gente bem para desempenhar, né, as suas atividades sociais e para chegar no seu potencial humano, para buscar isso, pelo menos, saberem o que elas querem para a vida, né? Então a gente tem exemplos muito bonitos na terapia de MDMA, né? Tem um sujeito que é um caso muito curioso, militar. Ele ele abandonou o estudo. Em geral, quando o paciente decide largar o tratamento antes do fim do que era planejado, é considerado um resultado ruim. Bom, o paciente não gostou do tratamento, teve efeitos adversos e largou. Mas nesse caso não, depois de 2 sessões de MDMA, ele falou: galera, eu estou bem, eu não preciso da terceira, eu estou fora, eu não vou nem fazer a terceira, eu estou bem, para mim o estudo acabou. Eu sei que vocês têm o protocolo de vocês, mas a minha decisão é essa. E ele saiu dos Estados Unidos e ele foi morar na Ásia e trabalhar com ONGs e com restituição à população local, e tem a ver com a guerra que ele lutou. Então, toda uma transformação cultural e um engajamento em novas relações humanas com povos distantes, num lugar diferente, uma mudança total, né, de vida, e essa vontade de querer ajudar o próximo. Uma das coisas mais tristes que eu vejo hoje no Brasil, em alguns debates políticos que eu assisto acontecendo, né? E eu penso, e no fundo eu falo, cara, as pessoas estão ficando contra ajudar o próximo. Ajudar as pessoas que estão incapacitadas, que estão com dificuldade, que precisam de ajuda dos seus colegas humanos, tem gente que está contra isso, em várias situações políticas. Então, eu acho assim, muito preocupante. Né? E aí uma noção como essa de empatógeno, que é um dos termos que se inventou para os efeitos do MDMA, é uma noção realmente muito poderosa. Né? Muito poderosa. Tem 2 pesquisadores de Stanford que, há cerca de 2 anos atrás, eles publicaram um artigo argumentando que, além da terapia com MDMA precisar ser pesquisada e ser muito bem-vinda, especialmente se as pesquisas comprovarem os resultados que a gente tem até agora, é que o MDMA talvez deva ser utilizado como uma molécula única, né, muito peculiar, para a gente estudar as bases neurológicas
da empatia. O que é a empatia? Uma forma de você estudar um processo é você perturbar ele, né? Então, é uma receita clássica que se iniciou na física, né? O método científico usa muito isso. Você quer entender para que serve a perna da aranha? Arranca a perna que você vai descobrir, né? Você pode dizer, bom, é antiético arrancar a perna de um bicho, etc. Mas, por exemplo, uma pesquisa elegante que eu vi, né? O sujeito queria entender como é que a formiga ela sai do formigueiro e ela vai fazendo um caminho muito louco, aparentemente randômico. Ela vai explorando o território e, cara, ela vai muito longe. Quando ela encontra o que ela quer, ela volta para o formigueiro praticamente em linha reta. E aí a pergunta do cara é como que a formiga, com aquela cabecinha minúscula, como que ela é capaz de fazer isso, né? E aí uma das ideias era a formiga conta passos. E aí o cara fez umas pernas de pau para a formiga e ele colava aquelas perninhas de pau nas pernas da formiga para a formiga ficar mais alta e ver se isso, como que isso afetava e tentar entender qual que é a questão do número de passos, porque se agora ela tem muleta, ela vai voltar com menos passos porque cada passo está andando uma distância maior. Então o cara tenta interferir com o processo para entender o que está acontecendo, é parte do método científico. E esses caras estão propondo isso, para a gente entender melhor a empatia, a gente pode usar o MDMA como uma ferramenta. Então, assim, é um negócio que tem um potencial que vai muito além mesmo da terapia. Isso sem falar que a gente nem mencionou os vários outros tipos de transtornos e condições psiquiátricas e outras que estão sendo estudadas atualmente com MDMA, incluindo alcoolismo, fobia social em adultos autistas, terapia de casal, possivelmente serve para depressão também, para pacientes terminais que estão com medo da morte. Então, é um negócio que tem um potencial realmente inestimável e eu acredito e eu coloco no meu editorial que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, eu coloco que esses tratamentos não são suficientes para resolver a questão da saúde mental como um todo. Com certeza é muito mais complexo, precisa de muito mais do que isso, mas de que eles estão se tornando necessários. Ou seja, sem eles, dificilmente a gente vai sair da situação grave que a gente se encontra. Então, é nisso que estão todos os meus esforços, tá nessa direção. Não é só o MDMA, eu hoje trabalho com outras substâncias também, mas até respondendo a pergunta que você colocou, eu realmente acho que vai ser a aprovação da psicoterapia com MDMA que vai ser esse momento que daqui a 20 anos vai ser apontado como foi ali que mudou o jogo. Sim. E só para encerrar, então, já que você falou desse potencial que você identifica no MDMA para tratar outros quadros, como é que você vê os potenciais de outras substâncias, assim, você rapidamente, assim, dando essa olhada geral, né, que a gente sabe que tem saído coisas, tem sido faladas, pesquisas publicadas com outras substâncias, inclusive com ayahuasca, com iboga, com LSD, com psilocibina, né, nos cogumelos. Como é que você tem conseguido acompanhar bastante também o que tem sido publicado, o que tem sido feito com essas outras substâncias? E você acha que elas têm potenciais comparáveis? Assim, como é que você vê isso? Acho que tem, cada uma tem mais ou menos risco. A ibogaína, com certeza, é de maior risco. Ela tem efeitos cardiovasculares, pode gerar arritmias que podem ser fatais, que é algo muito único da ibogaína, que não acontece com MDMA, LSD, psilocibina, ayahuasca. A ayahuasca, eu acho que ela existe dentro também, que é muito particular, que nesse caso é o contexto indígena, que eu acho que é uma situação gravíssima atualmente no Brasil. Pensar em ayahuasca, uma medicalização ocidental da ayahuasca é algo que me desagrada, que eu acho que esse debate eu tenho travado também, acho que ele precisa ser ampliado, a questão dos direitos indígenas e das práticas indígenas. Quer dizer, se vai existir ayahuasca terapêutica, quem que vai fazer? Né? Quem que tem o direito? O paciente vai tomar ayahuasca com quem? É com o psiquiatra ou é com o pajé? E como é que vai se dar isso? Como é que isso vai ser regulamentado? Tem toda uma questão aí que é muito mais complicada. No caso do MDMA, é uma molécula sintética, a gente consegue fazer ela na indústria farmacêutica
e inserir ela dentro do mercado de saúde, né, dentro desse mercado de trabalho, com mais facilidade, né? O LSD, em particular, é uma molécula que tem toda uma atração histórica em torno dele, né? É de longe o psicodélico mais famoso de todos, pelo uso recreativo, por toda a questão, enfim, Beatles, Rolling Stones e outras personalidades, cineastas, atores, Jack Nicholson, que abertamente falam sobre as experiências que tiveram, escritores, poetas e afins. É a substância prototípica a cabeça do leigo, né? Fala assim, psicodélico, quem soubesse citar alguma molécula vai chutar o LSD, né? Mas na prática clínica talvez não seja a melhor, por algumas peculiaridades, né? Inclusive que o tempo de ação é muito, muito prolongado. É pelo menos o dobro do que o MDMA. E, eventualmente, para você fazer terapia com LSD, você tem que ficar 15, 16 horas com o paciente. E aí você cai num problema prático, um problema de estafa da equipe, né? É bastante difícil nesse sentido. Então, talvez não seja o maior potencial no sentido terapêutico, mas é uma molécula interessantíssima. Eu sou coautor do primeiro estudo de neuroimagem feito com LSD em humanos, que a gente publicou em 2016, e realmente é muito impressionante os efeitos que ele tem no cérebro humano, com uma toxicidade baixíssima, quase inexistente. É uma substância com histórico todo muito, muito, muito interessante, e isso a gente sabe hoje, isso foi um resultado que foi publicado em 2017, imagina, quase 70 anos depois da descoberta da psicoatividade do LSD, foi demonstrado por um método que chama cristalografia, que é quase como você tirar uma foto da molécula dentro da proteína que a gente tem nos nossos neurônios na cabeça. Um negócio menor que um grão de areia, realmente microscópico. E eles conseguiram mostrar que o LSD ele tem um formato de um jeito que ele encaixa com tamanha perfeição no receptor humano, que nenhum outro psicodélico faz isso. E aí, quando você estuda como que foi a invenção dessa substância, a descoberta da sua psicoatividade, essa perfeição desse encaixe, é um negócio que é muito fascinante, assim, uma molécula que tem uma história muito interessante. Daria para ficar uma sessão só nisso. Acho que você estava lá no curso que eu fiz com o Siddhartha na Casa do Saber, né? Sim, Acho que tem sim. exatamente um ano, foi no final do ano passado, e eu Foi até contei uma essa história proposta que eu ali. levei lá para a Casa do Saber É e tá verdade, é pensando em verdade. você e no Siddhartha. Perfeito, você estava lá. Então, enfim, eu contei ali em 15 minutos, mas tem outros detalhes. Então, assim, é uma história que é muito fascinante, né? Mas realmente, terapeuticamente, eu acho que talvez não seja a mais indicada. Sim. E aí, além disso, eu acho que é sempre importante considerar que não é uma panaceia, que a gente não está considerando que isso vai resolver os problemas de todo mundo. A gente falou muito hoje de contexto, né? Dos cuidados, todas elas trazem risco, toda droga tem risco, toda droga tem efeito adverso. Para cada droga existe uma população que a gente chama de população de risco ou grupo de risco. Então, dependendo das condições de saúde que a pessoa tem, ela não deve usar, dependendo da idade, de vários outros fatores. No nosso estudo de MDMA, para as pessoas terem uma ideia, né, a gente fez triagem de 60 pessoas para selecionar 4 participantes que poderiam participar. Em particular, porque muitos não tinham transtorno de estresse pós-traumático, muitos que se candidataram tinham depressão ou outras condições, mas ainda dentro dos que têm transtorno de estresse pós-traumático, vários tinham condições de saúde que não podem ou não devem utilizar o MDMA, então não puderam participar da pesquisa, e que tudo que a gente está fazendo é com muito cuidado, é muito diferente do uso recreativo. O uso recreativo traz uma série de riscos que não existem no consultório, né? E vários dos benefícios também que são atingidos na psicoterapia assistida por psicodélicos podem não ser atingidos espontâneo, não supervisionado, etc. E tal. Então, acho que é muito importante trazer esse alerta, porque acontece muito, as pessoas veem só manchete de jornal, MDMA para tratamento de trauma. E que imagem que a pessoa tem na cabeça dela? Ah, um comprimido que eu tomo todo dia. Onde é que está esse comprimido que eu quero tomar? E todas essas considerações que a gente fez, a pessoa não viu, né? Então, é pouca gente que vê um vídeo de 1h30, é pouca gente que lê uma matéria inteira de jornal. Então, esses equívocos, a gente nota que eles têm aparecido na sociedade. A gente tem pessoas que nos procuram querendo saber onde é que compra o remédio. E aí a gente tem que explicar sempre todo o modelo de tratamento, como é que
isso pode ser feito de forma segura. Sim. Legal. Para encerrar, eu queria só reforçar uma coisa que você falou e te fazer uma perguntinha última rápida. A coisa da ayahuasca, né? Como eu sei, assim, que muita gente que eu sei que acompanha esse canal frequenta grupos ayahuasqueiros, né? E a ayahuasca é esse caso especial aqui no Brasil, né? De uma substância psicodélica que tem, né, que tem que é legal, né, cujo uso com dentro de determinados critérios, ele é permitido e muitos milhares de pessoas atualmente, com certeza no Brasil, tomam ayahuasca com alguma regularidade. E você falou dessa coisa que eu acho que é sensacional, porque tem tudo a ver com o que a gente tinha dito logo antes sobre os novos paradigmas. E no caso da ayahuasca, esses novos paradigmas incluem de forma muito direta essa relação com povos indígenas, com cultura indígena, né? E faz parte, eu acho, se a gente está falando em expansão de consciência, que é uma expressão cara a muita gente que faz esse caminho, que toma, né, que tem contato com plantas de poder ou com outros psicodélicos, psicodélicos que não são, né, também indígenas nem nada disso, mas a ideia de expansão de consciência precisa, a meu ver, incluir esse tipo de coisa. Você tem que olhar de onde vem, você tem que olhar o que é e perceber as relações históricas, sociais, culturais que estão envolvidas naquilo, né? Naquela experiência que você está tendo, né? Então, eu queria só para concluir te perguntar, que eu não sei mesmo, eu não sei qual é, né? Que como a gente poderia até ter falado sobre isso, mas não falamos. Eu queria saber se você, a partir de tudo isso que a gente conversou, se você identifica, além dessa coisa da relação com os indígenas, de sempre lembrar que a ayahuasca é um produto que vem lá da Amazônia, de povos e culturas indígenas, se você teria alguma outra coisa que você acha que valeria a pena dizer, pensando nessas pessoas que frequentam grupos ayahuasqueiros e pensando nos grupos. Você acha que tem algum tipo de cuidado geral, ecumênico, independente das crenças que um grupo possa ter ou não ter, que valeria a pena as pessoas terem um pouco mais de atenção para alguns pontos nas suas práticas? Olha, Flávio, a pergunta é muito boa, é bastante ampla, né? Eu não quero me colocar numa posição assim de um expert que pode assim dar uma dica tão ampla quanto para toda a comunidade ayahuasqueira do Brasil ou do exterior, mas eu tenho a minha opinião, né? Eu acho que sim, eu acho que existem alguns cuidados elementares e, inclusive, um deles eu acho que está relacionado com a humildade. E essa conversa sobre expansão da consciência, às vezes eu acho que ela escorrega para longe da humildade e cai nessa coisa que tem se chamado cada vez mais de spiritual bypassing, né? O atalho espiritual, ou também materialismo espiritual, são dois conceitos que andam juntos e eu tenho visto bastante por aí. Na minha interação com os povos indígenas, eu vejo que eles têm uma raiz muito profunda na humildade, né, na reverência por essas plantas, pelo poder desses estados de consciência e pelo que isso é basicamente um trabalho de uma vida. Então, você encontra indígenas que começam a usar, são iniciados no chá aos 6, 7, 8 anos de idade e aos 40, 50 eles ainda se consideram jovens aprendizes. E na nossa cultura branca, que em 6 anos você ganha um título de médico, as pessoas, em 3, 4 vezes, elas querem abrir a própria igreja, né? Eu acho que isso é falta de humildade. E essa tendência que existe em alguns lugares, que eu já vi pessoalmente, eu falo isso, né, com conhecimento próprio, de interpretar que como é sagrado só traz coisa boa e que a expansão de consciência é um movimento em direção à luz e à sabedoria e ao eu superior e à divindade e tudo isso, e muita dificuldade de receber as pessoas que, por exemplo, têm trauma e que quando tomam ayahuasca passam por esses episódios sombrios, essas memórias traumáticas, essas revivências apavorantes,
e todas as sombras da psique humana, e às vezes isso é interpretado como coisas, manifestações profanas, principalmente nos círculos mais religiosos, né? Então, eu acho que a gente está num momento que requer um pouco de humildade. Tenho encontrado bastante esse discurso um pouco New Age, um discurso às vezes de que ayahuasca, se todo mundo tomar ayahuasca vai mudar a história do país, vai mudar a história da humanidade. Eu acho que é um bocado naive, né? Acho que é naive, não sei qual a melhor tradução para isso, ingênuo, né? Uma palavra que já está meio aportuguesada. Então, eu acho que vem um pouco daí, né? Eu acho que, em termos a minha opinião, uma recomendação mais genérica para todos os irmãos e irmãs aí, todos os parentes e assim por diante, que trilham o caminho das medicinas, das plantas de poder, ou medicinas da floresta, enfim, tem vários nomes. Esses dias eu conversei com o Léo Artesi, ele falou isso, a gente usava plantas de poder, mas aí trouxeram a questão de que cogumelo não é planta, e aí do que a gente chama, aí está chamando de medicina da floresta. Alguém pode chegar e falar, não, mas cacto não é da floresta, cacto é da savana, é do deserto, enfim. Eu acho que não é o ponto principal, né? Mas eu acho que o ponto principal é ter humildade, né? Realmente ter humildade. Cada vez que você vai se envolver com isso, saber que você está tocando num negócio extremamente poderoso, que essas experiências podem ser extremamente profundas, elas podem mudar a vida das pessoas para melhor, mas pode mudar para pior também, né? Eu já vi isso. Tem uma minoria que às vezes sai traumatizada da própria experiência com a substância psicodélica, né? Então, eu acho que talvez um dos maiores riscos seja esse comportamento coletivo de uma espécie de oba-oba, de não, isso aqui é espiritual e religioso e aqui só tem coisa boa e é só luz e só alegria. Eu trago esse alerta. Eu sei que não é assim. Eu gosto de dizer que o inconsciente humano não é um parquinho de diversão. A gente sabe que essas substâncias abrem as portas do inconsciente, as pessoas fazem viagens profundas e quem lida com isso tem que estar preparado para situações também difíceis e às vezes muito desafiadoras também. Sim. Eu tenho, como você sabe, porque isso eu já te contei, eu tenho encontrado pessoas que coordenam grupos ayahuasqueiros, né, que dirigem alguns grupos e pessoas mais maduras, assim, eu acho, na minha opinião, que percebem isso, que tem casos ali né, situações, pessoas que podem até ter algum benefício com a ayahuasca e tal, mas que precisam de algo mais né, que precisam de uma abordagem terapêutica mais estrito sensu em alguns casos, né? E que muitas vezes até por isso se dizem tão interessadas nisso tudo, que quando percebem que está acontecendo essa coisa, por exemplo, essa com a qual você está na vanguarda, né, estão muito interessadas também, porque percebem que tem casos ali de traumas que não basta para algumas pessoas, né, simplesmente fazer uma coisa, né, ter uma vivência mais genérica, como é o caso da maioria dos grupos ayahuasqueiros, que tem uma dimensão terapêutica, mas tem muitas outras dimensões espirituais, tal. Não é um protocolo terapêutico propriamente, não tem um acompanhamento terapêutico de pessoas treinadas necessariamente para isso, e algumas pessoas, né, a gente percebe que seria mais adequado ter né, uma coisa uma terapêutica mais claramente definida, né, mais stricto sensu mesmo, né? Eu acho que talvez o que possa acontecer, que seria bem-vindo, e eu tenho interesse em me envolver, às vezes falta um pouco de tempo, você mesmo já convidou, até por causa da Covid, a gente meio que postergou isso, mas é essa ideia de trazer um pouco mais próximo a comunidade da psicologia, das igrejas, dos usuários de ayahuasca nas suas várias vertentes, para estudos e conversas, né, sobre a psique humana, a psicologia, o que é o trauma, etc. e tal, que eu realmente acho que, às vezes, dentro do contexto religioso, fica difícil trabalhar quando essas situações emergem, né? Eu já atendi pessoas que estavam indo em igrejas e começaram a ter experiências muito desafiadoras e
as pessoas na igreja começaram a interpretar aquilo de formas meio profanas e que não é para você trazer essas energias aqui, porque isso não é lugar disso, e aquilo foi ruim para a pessoa. É quase como pode ser retraumatizante. Quando uma pessoa revive o processo do trauma e aqueles que estão em volta julgam ou trazem esse tipo de interpretação, a pessoa ela se sente isolada, ela se sente agredida, ela se sente abandonada, ela pode se sentir de várias formas e aquilo pode agravar o trauma, né? Então, existe um limiar muito tênue entre o religioso, espiritual e o terapêutico. Na verdade, não é separado, essa separação que a gente faz, ela é uma separação conceitual muito fraca mesmo, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena bastante reflexão e pensar o que a gente pode fazer junto a respeito, que tipo de eventos e debates e conversas e textos também, enfim, o que pode ser feito nessa situação de uma forma verdadeiramente colaborativa, né? Que não seja impositiva de alguns que detêm o saber e que vão simplesmente ensinar os outros. Uhum. Às vezes, da parte da psiquiatria e da psicologia, falta abertura, né? Também com as comunidades religiosas e mais espirituais. Então, de construir pontes mesmo. Uma curiosidadezinha que me veio. Existe gente que toma MD e não bate, não dá nada? Tem. Tem. Para todos os psicodélicos tem. Ainda não é claro quais são os principais fatores aí. A gente sempre desconfia da dose em primeiro lugar, ou da procedência da substância, o que de fato ela tomou. A gente falou sobre isso hoje, mas acontece para a ayahuasca também e acontece inclusive em estudos controlados. Pessoas que têm muita Quer dizer, sensibilidade e pessoas que têm controlado, muita você tem sensibilidade. certeza do que ela está tomando, né? E mesmo assim. Acontece, mas é raro, é a minoria. Para a imensa maioria, são substâncias que ela vai fazer efeito, o efeito é duradouro e vai ser muito intenso. A regra é essa, Tá. o resto é exceção. E agora juro que última pergunta. Eu, às vezes, já falei isso para várias pessoas. É claro que a minha experiência é subjetiva, é um depoimento subjetivo, não estou falando para além disso. Mas para muita gente eu já falei, olha, uma experiência com ayahuasca, para mim, ela inclui MDMA. No sentido que, para mim, e pelo que eu ouço de relato de muita gente, eu acho que isso também se aplica a bastante gente, dentro de uma experiência, dentro de um ritual de ayahuasca, de várias horas daquele gráfico, de várias coisas que acontecem com você ao longo do ritual, tem um momento que, para mim, é muito semelhante ao MD, que é um momento de plenitude amorosa, de um bem-estar transbordante e de uma sensação de plenitude amorosa mesmo, é estar num lugar do amor, assim, de uma maneira muito imersa e deliciosa, que por si só, na minha opinião, a gente pode chamar de terapêutico. É claro que isso não quer dizer nada além disso, né? Não é que vai curar as pessoas só porque estiveram lá. Mas, assim, você ouvindo isso com experiência muito maior, inclusive como cientista, faz sentido para você? Faz bastante sentido. Eu acho que em algum aspecto, né, é aquela analogia do monte, né? Então, todo mundo quer chegar no cume e cada substância ou cada linha espiritual ou cada religião é um caminho diferente, mas mesmo que o objetivo seria o mesmo. E quando você sobe, você pode ter subido por aqui ou subido por ali, mas você está numa região parecida, né? Então, está num estado de consciência que você entra ali que não precisa ser esta ou aquela substância que causou. Ela ajudou você a chegar lá. E, Uhum. inclusive, talvez a questão, em última análise, seja, de fato, aprender a chegar ali sem substância nenhuma e como manifestar isso mais e mais presente em nossas vidas, né? Maravilha. Sensacional. Gente, muito obrigado para você que está aí assistindo e vou pedir novamente para dar um like, compartilhar, ser membro do canal. Me dá muita alegria se você fizer isso. E me despeço do Eduardo. Adorei conversar contigo. Estou aqui Valeu, olhando o Flávio, foi reloginho, faz ótimo. tempo que a gente daqui a pouco chega em 2 horas.
É difícil de largar, cara. Você agora é o nosso Joe Rogan. Você é um vício, mano. Você é difícil de largar. Valeu, bicho. Muito obrigado, Beleza. viu? Tem alguma Valeu, eu coisa que que você quer agradeço. falar aí para encerrar? Não, tranquilo. É só agradecer aí quem assistiu até agora. Que eu Valeu. ouvi tudo, né? Botar no carro aí e tal, durante uma É, viagem. né? Eu Fazendo acho que vai piscina, jantar, meio cuidando das estilo, meio crianças. vídeo, meio podcast, vai ficar bem. Isso. Valeu. Eu te peço só para você Valeu? ficar, eu vou desligar aqui para parar de gravar. Eu te peço ficar só um minutinho, que eu queria falar uma coisa bem rapidinha com você, tá? Tá bom. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Falou!